Sejam todos muito bem-vindos ao 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, onde estaremos discutindo tudo que é realidade no nosso país neste momento e também relacionados à parte da oncohematologia. Hoje, para participar deste painel de enfermagem, nós temos aqui algumas convidadas que estarão aí trazendo para nós a sua experiência e o seu trabalho diante de uma situação que nós enfrentamos atualmente na oncologia e em todo o mundo relacionado à nossa experiência. Tá? Gostaria de apresentar vocês a enfermeira Rita, enfermeira Juliana Pepe e enfermeira Natasha. Todas estarão conosco aqui até o final deste módulo, o qual nós estaremos trazendo aí alguns assuntos que são pertinentes a cada uma delas. Muito obrigado pelo aceite de vocês, sejam todas bem-vindas. E nós começaremos agora com a enfermeira Rita. A enfermeira Rita, ela é enfermeira do ICESP, Instituto de Cancerologia do Estado de São Paulo, a qual trabalha com o setor de estomoterapia, é mestre e doutora em ciências da oncologia. Ela trará para a gente um relato de acordo com o que foi o enfrentamento do Covid-19, ela sendo profissional da área da saúde e o que teve aí de anseios, perspectivas e também até mesmo o enfrentamento da situação pós-Covid-19. Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Heloísa, muito obrigada aos colegas aqui presentes por estar participando aqui do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu me lembro como se fosse ontem, dia 18 de março, tudo mudou, né? Acredito que muitas de vocês lembrem desse dia, tudo mudou. Quando eu cheguei no hospital para trabalhar, no ICESP, toda a rotina estava mudada, nós estávamos enfrentando algo difícil, né? Junto aos nossos pacientes, que são extremamente suscetíveis a essa condição de doença, e não minimizamos esforços para poder ajudar os nossos pacientes. Óbvio que nós, enquanto profissionais da área da saúde, também sentimos medo. Eu me lembro de ter fechado a porta da minha casa e a rua está vazia, todo mundo em casa e eu andando na rua, indo ao encontro do meu hospital, e encontrava um ou outro colega, todo mundo em silêncio, né? Mas todos com o mesmo propósito. O que a gente queria? Nós queríamos cuidar dos nossos pacientes. Infelizmente, durante essa batalha, eu também fui contaminada, né? Era uma coisa que poderia acontecer, nós sabíamos disso. E também não esqueço esse momento, porque eu estava com uma paciente, preparando essa paciente para uma cirurgia oncológica, né? Do aparelho digestivo. Eu me lembro da paciente me perguntar, eu estou com medo. E eu disse para ela, eu também. Mas juntas nós iremos conseguir vencer este momento. Infelizmente não foi possível para a paciente, né? Foi muito triste para nós, enquanto profissionais da área da saúde, ficar assistindo os nossos pacientes evoluírem a óbito, sofrendo, e a gente estava sofrendo junto com eles. Cada funcionário que chegava, eu me lembro de um momento que a gente estava entrando para trabalhar, né, e você escuta os colegas conversando, como foi seu dia, isso, aquele barulho do setor do bip, do crachá, e estavam todos em silêncio. Né? Isso foi muito difícil para nós, funcionários, mas a gente reuniu forças junto com a nossa instituição, planejamos todos os dias a nossa batalha, como seria o bloqueio que nós iríamos fazer com os nossos pacientes, como que nós iríamos fazer o isolamento, pensando também no nosso familiar, porque a gente também tem o nosso familiar. Como eu vou voltar para casa? A minha roupa está contaminada, não está contaminada? Então, isso foi uma dificuldade muito grande. E quando veio o meu teste positivo, eu senti o que o paciente sentiu. Eu falei, bom, agora eu estou do outro lado, eu também sou paciente.
e agora, né? Passa um filme na nossa cabeça. A gente sabe o que vai acontecer e isso ficou muito difícil. No primeiro momento eu tive medo. Eu sou humana, eu chorei, lógico, porque a gente não imaginava, a gente estava assistindo uma doença que estava muito difícil para os pacientes, eu me vi naquela situação, mas eu reuni forças junto aos meus colegas, junto à minha família, fiz a minha quarentena, em momento algum, nenhum dos meus familiares ficaram doentes. E quando estava já no 10º dia, eu só queria voltar para o hospital. Que coisa interessante, né? Eu queria voltar porque eu estava preocupada com os meus pacientes. Quem está cuidando da minha paciente e tal? Como é que está o meu ambulatório? E aí eu conectada, a gente está numa época digital, né? Eu ficava conectada isolada no quarto, porque eu fiquei 15 dias isolada dentro do quarto, mas eu estava conectada, dando instruções para o pessoal, olha, cuida daquela paciente que está com tal lesão. Eu sou estomaterapeuta, eu cuido das lesões. E foi uma coisa que apareceu muito nessa pandemia, foram as lesões de pele, né? Nós tivemos muitas lesões de pele, então tinha muito trabalho. E a minha equipe ficou forte, a gente juntas, né, traçamos um cuidado com esses pacientes para evitar que eles tivessem cada vez mais lesões de pele. Eu me lembro que todo o HC se tornou o centro de referência para o Covid e os nossos pacientes que ficavam contaminados iam para o HC. E a gente fez um link muito bom com o HC também, dando instruções de como cuidar do paciente oncológico com Covid, porque esse paciente está fazendo ainda quimioterapia, estava fazendo radioterapia, então ele se comportava de uma maneira diferente. Além disso, nós tivemos todo um cuidado para proteger o nosso funcionário, que esse funcionário que saía todos os dias de casa para combater o câncer, mas também para combater o Covid, né? E muitas vezes nós fomos hostilizadas. Isso foi a pior coisa que aconteceu na pandemia. O que foi muito triste para mim não foi ser contaminada pelo vírus. O que foi triste para mim foi chegar no meu condomínio onde eu moro e o meu vizinho não querer entrar comigo dentro do elevador, porque ele estava com medo que eu o contaminasse. Eu acreditava que eu estava muito mais limpa do que ele até, né? O que foi triste para mim foi tentar chegar em casa e ir até a padaria, e eu não podia ir até a padaria da minha rua porque eu estava de uniforme. Eu achando que eu representava algo tão grande, na verdade não, né? Quando eu chegava no hospital era totalmente diferente, né? Os pacientes de braços abertos, que bom que você veio, você está tudo bem, você está saudável, se cuida. Então, o feedback que os pacientes deram para a gente, porque eles estavam passando por uma dificuldade, foi muito maior do que a população em geral. Eu não estou me queixando da população em geral, eu acredito que a gente, numa época digital, a gente tinha um conhecimento muito grande para ter hostilizado os profissionais da área da saúde, né? Colegas que disseram para mim que foram hostilizados no metrô, que foram hostilizados na rua, isso foi muito difícil, né? Só que quando a gente entrava no hospital e a gente via o nosso paciente ali lutando contra o câncer e lutando também contra a Covid, parece que aquilo desaparecia tudo. Então, foi difícil, é difícil e está sendo difícil? Sim, mas nós conseguimos controlar essa pandemia. A gente chegava para trabalhar um plantão com 15 funcionários, 6 estavam doentes, ficavam 6. E nós 6 juntos conseguíamos controlar o nosso plantão, não baixamos a assistência que a gente estava prestando ao nosso paciente em momento algum, não baixamos a guarda da qualidade, porque o paciente oncológico, ele é um paciente que precisa de muito cuidado, é um paciente que precisa que nós, tocou a campainha, nós precisamos ir lá ver, nós não podemos subestimar nenhuma queixa desse paciente. Imagina, então, nessa época de Covid, né? E aí nós tínhamos que nos paramentar, higienizar as mãos, colocar propé, colocar a touca, entrar no quarto, prestar os cuidados com aquele paciente, depois você sai do quarto, você se desparamenta. Foi e está sendo um aprendizado. No começo foi muito difícil, né? A gente sabe disso, o quanto foi difícil fazer tudo isso, o nosso medo de se contaminar também. Só que depois você olhava para o rosto do paciente. Eu me lembro que um paciente me pediu um abraço. Falei assim, olha, você pode me dar um abraço? Eu não vejo a minha família há 20 dias. E eu falei,
e eu não vejo a minha mãe há 2 meses, porque ela mora em outro estado. Aí eu fui e falei, eu te dou um abraço, né? Quebrando algumas barreiras que não poderiam, mas o paciente me pediu um abraço, né? E aí eu me senti assim, eu acho que foi muito bom para ele, e eu falei para ele que foi muito melhor para mim, porque eu me senti também acalentada, né? Nós, profissionais da saúde, nós sofremos muito, as pessoas não têm noção do quanto foi difícil para nós, entendeu? De você assistir o paciente perdendo a batalha contra o Covid, contra o câncer. E o quanto foi difícil. Então, às vezes a gente se ficava em silêncio durante o plantão, ou então a gente falava, não, vai dar certo, a gente vai conseguir. E quando o paciente conseguia se recuperar, era uma festa, né? Com o paciente e com os seus familiares. A gente viu a visita digital, que bom que a gente está no mundo digital hoje, e os familiares preocupados com os pacientes na internação, e através da videochamada a gente conseguia mostrar para a família como estava o paciente e trocar pelo menos uma informação e uma imagem. O quanto é bom a gente ver esse momento de imagem, né? De saber que a pessoa está querida, está bem cuidada. Mas no momento da alta, nós não baixamos a guarda em momento algum, porque o paciente ia voltar para sua casa. Isso foi um momento bastante importante também, porque a gente chamou o convívio dos familiares para esse paciente. O que fazer? Cuidado com o paciente que está indo para casa agora, cuidado com todas as medidas de higiene, cuidado porque ele ainda está suscetível ao Covid e ele ainda está fazendo quimioterapia. Em momento algum, nós diminuímos a quimio e a radioterapia. As cirurgias foram suspensas, né? Cirurgias eletivas foram suspensas, as cirurgias de urgências continuaram, mas a quimioterapia e a radioterapia continuou. Então, imagina, entrava um paciente, fazia a radiação, entrava a equipe de higienização, higienizava a sala para que o outro paciente pudesse entrar. Isso foi feito com muita calma, com muita estratégia e com o envolvimento de todos os funcionários. A equipe médica também, que estava com a gente, que também ficou doente, muitos dos nossos médicos se afastaram porque ficaram doentes, também ficaram muito preocupados com esse paciente que estava lá lutando contra o Covid e contra o paciente recebendo quimio e radioterapia. Nós tivemos um outro momento que foi a consulta à distância, né, onde nós ligávamos para os nossos pacientes para saber, e apesar desse paciente estar em casa, eu mesmo telefonava para saber como é que está a ferida, você tem material suficiente. Então, foi um momento e está sendo um momento, hoje a gente fala que já está mais tranquilo, não que nós baixamos a guarda, mas a gente aprendeu muita coisa com a pandemia, né? A gente aprendeu a se defender enquanto profissional da saúde, mas a gente também aprendeu a lidar com ela. O que é importante hoje, que eu acredito para nós da área da saúde? Em momento algum, baixar a guarda. Nós não podemos imaginar que a pandemia acabou. Algumas pessoas acreditam que já acabou, mas ela ainda não acabou, a vacina ainda não chegou, e aí a gente não pode baixar a guarda, né, neste momento. Apesar de tudo, na minha casa eu tenho uma rotina, quando a gente chega, sapatos do lado de fora, tem uma delimitação na porta da minha casa, que é a área contaminada, onde a gente tira a roupa contaminada para poder entrar dentro de casa. E isso eu ensino para os meus pacientes, para que eles façam a mesma rotina, para evitar que eles fiquem contaminados. Eu só tenho aqui a parabenizar os funcionários que trabalham comigo, o meu hospital, o HC como um todo, porque a gente foi forte, mas a gente ficou doente também. O centro de acolhimento do funcionário que a gente tem lá, tinha dia que tinha mais de 300 funcionários aguardando atendimento. Isso a mídia não mostrou. A mídia não mostrou um sentado ao lado do outro, em silêncio, aguardando a coleta de exames, esperando um diagnóstico. E muitos preocupados com os pacientes que estavam internados, né? Nós lutamos contra o câncer, mas nós lutamos também contra o nosso bem-estar. Isso acho que foi a parte mais bonita que eu vi dentro da pandemia, a união que nós, funcionários, tivemos. Quando saiu o meu diagnóstico e só eu fiquei doente na minha equipe, porque eu fiquei 20 a 30 minutos com a paciente que estava muito doente de Covid num quarto pequeno, eles choraram por mim.
né? E aí eu vi o quanto eu sou querida, né? Preocupados, você está bem, está tudo bem? E no momento que eu fui para o centro de atendimento do funcionário no hospital e eu vi outros igual a mim ali, né? Naquela dificuldade, eu senti o quanto nós éramos vulneráveis, mas nós teríamos que ser fortes, e foi isso que aconteceu. Eu não sei de onde eu tirei tanta força para conseguir me recuperar. Eu tive 30% do meu pulmão acometido. Ainda não estou 100%, às vezes a gente sobe uma escada, né, chamam rápido num setor e você sobe a escada, você chega meio ofegante. Falou, você veio de escada? Eu vim, mas você está tão ofegante. Eu já sei que ainda eu tenho uma estrada aí para me recuperar, mas eu já não tenho mais aquele pavor que eu tive de início, mas não vou baixar a minha guarda porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer ainda, né? O que é importante? Eu escolhi na graduação ser enfermeira, eu escolhi ser oncologista, eu sou mestre e doutora em oncologia porque eu gosto da área de oncologia e eu gosto do meu trabalho, eu gosto dos meus pacientes. E toda vez que um deles consegue se recuperar, e a gente sabe que o câncer hoje tem altos índices de cura, né, a gente vibra junto com eles. Então, acho que a pandemia uniu ainda mais nós, enquanto funcionário, nos aproximou ainda mais desse paciente que precisa muito, que é o paciente oncológico, e fez com que a sociedade mundial visse de uma forma diferente. Muita gente ficou preocupado, né? O câncer não pode esperar. Não pode mesmo, o câncer não pode esperar. Exatamente. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Rita. Eu que agradeço. De grande importância para nós sabermos aí qual é a visão do profissional, ele sendo profissional, né? E também a questão do medo que foi colocado por você em relação ao diagnóstico, né? Em frente ao diagnóstico, né? Exatamente. Então essas são situações em que nós não conseguimos abranger, que somente quem vive que sabe passar sobre estas situações para nós. Muito obrigada pela sua participação, obrigado pelo seu aceite no convite. E eu convido agora a enfermeira Juliana Pepe. Ju, seja muito bem-vinda. Vamos aí à sua apresentação num cenário diferente, né, do que a gente costuma ver. Né? E também numa situação um pouco diferente, né, que nós estamos vivenciando neste momento, principalmente pensando aí nas nossas crianças, né? Então, como que é o trabalho de vocês diante do que nós tivemos de mudança na oncopediatria? Tá bom? Obrigada. Seja bem-vindo. Obrigada a todos pelo convite, a comissão organizadora. Né? Eu costumo dizer que toda vez que a pediatria tem oportunidade de falar dentro de um evento tão grande de câncer, eu fico muito, muito feliz. Né? Nós somos ainda uma doença muito rara, que representa de 1 a 2% só dos cânceres, mas eu fico muito feliz que lembrem sempre da pediatria. Né? Costumo dizer que as crianças são nossos tesouros, né? Eles que vão cuidar de tudo lá no futuro, então a gente precisa cuidar muito bem deles. Então, o tema que me foi dado foi o impacto da Covid-19 na visão do enfermeiro no tratamento em oncologia pediátrica, ou em oncopediatria. O meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, especialista em oncologia pediátrica e gestão em saúde, membro do Comitê de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, coordenadora do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC, localizado aqui na cidade de São Paulo. Sou coordenadora e tutora do curso de enfermagem em oncologia pediátrica da Oncoensino, preceptora do programa de residência multiprofissional em oncologia pediátrica pela Unifesp e diretora de desenvolvimento da Nursing Care, treinamento e consultoria, e atualmente fundadora de um grupo de capacitação em oncologia pediátrica chamado Oncoped em Ação. O tema que me foi dado hoje, então, foi falar do impacto da Covid-19 para os pacientes oncohematológicos pediátricos. E quando a gente pensa no câncer pediátrico e na Covid-19, a gente sabe que eles são diferentes no adulto e na criança.
Quando a gente fala de Covid-19 em pediatria, o maior estudo que a gente tem foi publicado em junho, agora, né? Eu costumo dizer que assim, tudo que a gente fala sobre Covid-19 é tão novo, que pode ser que daqui a um mês o que a gente tem aprendido até hoje já não seja tão verdade, né? Mas o que a gente tem até o momento é essa grande publicação de junho agora de 2020, um estudo com 7.780 pacientes pediátricos, né, e que deu aí um pouquinho do que a gente poderia esperar em relação à pediatria neste momento de pandemia. Então, o que a gente já sabe? Né, que na pediatria a gente tem uma menor incidência da Covid-19 e a gente tem muitas teorias do porquê disso. Né? Então, provavelmente, uma resposta do sistema imune diferente da criança e do adulto. Os receptores de angiotensina 2 são imaturos? Interrogação. Um sistema imunológico mais eficaz e mais rápido? Não se sabe. Uma imunidade maior devido ao contato que essas crianças têm a outros vírus? Também não se sabe. De repente, eles disputam aí, os vírus fazem uma disputa pelos receptores. Bom, fato é que o que a gente também já sabe é que a Covid-19 é uma doença sistêmica e que atinge vários sistemas do nosso organismo e a sintomatologia depende de qual sistema que está sendo envolvido. Pensando nisso, o tratamento na pediatria, assim como no adulto, ele também vai variar de acordo com o tempo de infecção, em que fase da doença esse paciente está, né? E quais são os sintomas que ele apresenta. E aí pode ser utilizados inúmeros medicamentos, inúmeras modalidades terapêuticas, a depender da fase e da sintomatologia. Quando a gente olha os pacientes pediátricos, a gente vê que grande parte deles manifestam a Covid-19, tem uma manifestação clínica com tosse e febre, né? E aí a gente se depara aí, quando fala em febre, em uma situação complicada, né? 30% dos cânceres que acometem crianças e adolescentes são as leucemias, que a grande maioria inicia o quadro clínico com a presença de febre. Então, algo muito preocupante para quem trabalha em oncologia pediátrica desde o início foi o atraso do diagnóstico do câncer infanto-juvenil. Né? A gente sabe realmente, como já foi dito na apresentação anterior, que o câncer não pode esperar, né? Na pediatria também não pode esperar, e essa é uma grande preocupação nossa, de todos os profissionais da equipe de oncohematologia pediátrica. Quando a gente começou a ouvir falar em Covid-19, a gente queria saber quem eram os pacientes do grupo de risco. E dentro da pediatria, a gente precisou juntar quem eram os pacientes do grupo de risco do adulto e quem são as crianças com maior chance de desenvolver infecções virais graves. E aí, juntando esses dois grupos, né, a gente conseguiu imaginar quem seriam as nossas crianças de maior risco para a Covid-19. Então, pensando no adulto, o grupo de risco são as doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, obesidades e o câncer. Então, a gente imagina que a criança com câncer tem uma chance maior de desenvolver a Covid-19. E quando a gente pensa na população pediátrica, as crianças com maior chance de desenvolver doença viral grave, a gente pensa na baixa idade, pacientes com doença cardiovascular, doença pulmonar e as crianças imunossuprimidas. E quem são as crianças imunossuprimidas? Né? Basicamente, todas as crianças oncológicas. Né? São crianças que fazem corticoide em altas doses, crianças com linfocitopenia, diminuição de células T, transplante, seja ele halogênico ou autólogo, a depender da data, doença do enxerto contra o hospedeiro, que fazem uso de imunossupressores, pacientes com leucemias linfóide agudas refratárias, recidivadas ou em remissão, as leucemias mieloides, os linfomas e os tumores sólidos. Eis que,
quando a gente pensa, então, quem são essas crianças de risco para a Covid-19, imunossuprimidas, né? E a gente encaixa aí as crianças com câncer, a gente está falando de 8.460 novos casos de câncer em crianças e adolescentes no nosso país por ano. Né? A gente está falando, quando fala de câncer infanto-juvenil, da principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes com câncer no nosso país e em países desenvolvidos. Pacientes que são submetidos a quimioterapia, cirurgia, radioterapia e transplante de medula óssea. E pacientes que têm uma doença que a prevenção ela é praticamente inexistente. É por isso que dentro da oncologia pediátrica a gente não tem programas de prevenção, e sim programas de diagnóstico precoce, né? Então, se a gente não consegue prevenir, a gente tem que diagnosticar o quanto antes essa patologia na população pediátrica. E quando a gente pensa no impacto da Covid-19 para essas crianças, né, a gente teve um impacto de forma geral nas instituições que atendem crianças e adolescentes com câncer, o impacto nos profissionais que tinham medo, que tiveram que passar por inúmeros treinamentos, paramentação mudou, coleta de exame mudou. A gente viveu assim um momento de muita mudança, né? E a gente chegava um dia para trabalhar, a rotina era uma, chegava no dia seguinte, muitas coisas tinham mudado e a gente precisava fazer parte ali de tudo aquilo que estava acontecendo para poder oferecer a melhor qualidade com segurança para as nossas crianças. E principalmente quem sofreu o impacto foram, né, os pacientes, né, com câncer e os familiares, os pacientes que estavam em vigência de tratamento, a criança em final de vida durante a pandemia e os pacientes que irão vivenciar o atraso no diagnóstico. Coube a mim, então, falar um pouquinho dessa parte do tratamento. De principais mudanças, né, que eu, como enfermeira, presenciei frente a essa pandemia com os pacientes pediátricos, oncológicos. Logo no comecinho da pandemia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica divulgou uma recomendação, e a recomendação, ela basicamente era a mesma de pacientes antes da pandemia, porque a gente já cuida de pacientes que são muito suscetíveis a infecções virais graves. Então, os cuidados como manter a higiene das mãos rigorosas, em caso de febre, procurar o serviço de saúde. Todos vocês se lembram que lá no comecinho da pandemia a gente tinha a orientação de não sair de casa, né? Muitas vezes sair de casa só se tivesse sintomas muito avançados. Isso na pediatria oncológica não podia acontecer. A gente sabe que o paciente que recebeu quimioterapia, ele pode estar neutropênico, febril e precisar de uso de antibiótico rápido, né? Então a gente precisou reorientar todos esses pacientes de que se eles apresentassem febre, eles deveriam sim comparecer ao setor de referência, onde ele vinha sendo tratado. Num momento, o número de visitas, tanto em casa quanto no hospital, precisou ser reduzido, né? E as aglomerações, que são sempre contraindicadas. E agora eu vou apresentar para vocês um vídeo muito rápido, que mostra que, na verdade, eu acho que a população geral, sofreu um impacto muito grande com essa quarentena, e a gente pôde sentir um pouquinho o que o paciente oncológico ele sente quando ele vai começar a fazer a quimioterapia, né? Porque ele recebe esse tipo de orientação, ele precisa ficar isolado, não pode ter uma quantidade grande de visita, ele tem que intensificar a higienização das mãos. Então, a gente vai assistir um vídeo bem interessante. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger.
A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. É emocionante, né? E aí, quando a gente pensa, então, em quais foram as recomendações para criança e para adolescente que estava sendo tratado, a gente teve também uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, do Departamento de Oncologia da Sociedade, em abril de 2020, então logo no começo, 9 de abril, e o que foi orientado, então, em relação aos profissionais, enfermeiros, médicos, enfim, que cuidam de crianças e adolescentes com câncer. Basicamente, que cada paciente é um paciente, cada patologia é uma patologia, que o câncer infanto-juvenil não pode esperar, né? A gente precisa tratar esses pacientes para aumentar a chance de cura, então que cada caso deveria ser avaliado e que a gente não deveria fazer redução de dose e intensidade de quimioterapia. Cirurgias eletivas deveriam ser suspensas, mas as cirurgias para tratamento oncológico não. A gente, óbvio, teve que, as instituições tiveram que se moldar e utilizar filtros diferentes no momento de intubação do paciente suspeito ou confirmado de Covid-19, né? O paciente que tivesse sintomatologia, fizesse o PCR que viesse positivo, esse paciente não tinha indicação de quimioterapia naquele momento, né? Mas, exceto esses, os outros deveriam continuar o seu tratamento. A radioterapia, que é pouco utilizada em pediatria, cerca de 40% dos nossos pacientes faz radioterapia apenas, diferente do adulto. Mas esses também deveria ser avaliado qual é o tipo de tumor, esse tumor pode esperar para ser irradiado mais para frente ou não. Se ele precisasse de radiação naquele momento, não tinha indicação de cancelar, de suspender a radioterapia, né? E as orientações do SBT-MO, né, que aí sim orientou a suspensão de alguns tipos de transplante, de crianças que poderiam aguardar um pouco mais para serem submetidas ao tratamento, né? Ou que fizessem o PCR na véspera da internação para o condicionamento. E a gente tem essa última publicação, também em junho de 2020, que fala quais são esses efeitos mais precoces, né, do impacto da Covid-19, da pandemia nos pacientes oncohematológicos pediátricos na América Latina. Então, foram entrevistados 453 oncohematologistas de 20 países da América Latina. 95% dos participantes, né, dos médicos que responderam ao questionário, eles relataram que a administração da quimioterapia ela foi mantida em 97% dos pacientes recém-diagnosticados, 95% dos pacientes recém-diagnosticados e 97% dos pacientes que já vinham em tratamento. Eles relataram também adiamento indefinido ou atraso de 89% das consultas de vigilância, 58% de procedimentos ambulatoriais, cirurgias, então, apenas 45%. Costumo dizer assim que a grande maioria das cirurgias em oncologia pediátrica, elas não podem esperar, elas não são eletivas, elas são de urgência e emergência ou para tratamento do próprio câncer. Programações de radioterapia foram reduzidas apenas em 33%. Consultas ambulatoriais, 26%. Transplante, aí sim a gente teve uma suspensão, um adiamento um pouco maior. E consultas dos cuidados paliativos também, uma redução menor. 36% dos entrevistados, eles tiveram que realizar mudanças no esquema quimioterápico por falta de quimioterapia com problemas de importação das drogas, né? Então, foi uma pandemia, a gente teve realmente algumas fronteiras fechadas, alguns aeroportos fechados, muitas empresas que deixaram de trabalhar e isso afetou a chegada do quimioterápico aqui no nosso país. E quando a gente vê esse gráfico, ele separa em quimioterapia, cirurgia e radioterapia, e a gente percebe que a grande maioria fez uma redução de até 30% apenas no seu atendimento.
E quando a gente pensa, né, ou enfim, o meu tema, que era para falar do impacto na visão do enfermeiro da Covid-19 no paciente oncohematológico pediátrico, sem dúvida nenhuma, o maior impacto e negativo foi, né, está sendo o atraso no diagnóstico desses pacientes. As instituições que atendem câncer infantil, né, no Brasil e no mundo observaram uma redução do número de casos novos desde o começo da pandemia. Crianças pararam de ter câncer? Não, elas pararam de ser diagnosticadas porque o foco foi outro, né? Foi diagnosticar e combater a Covid-19. Porém, o atraso no diagnóstico precoce vai ter, sim, um impacto muito negativo nos pacientes oncohematológicos pediátricos. No nosso país, a gente tem uma taxa de cura de aproximadamente 63% das crianças e adolescentes já por conta do atraso no diagnóstico, sendo que outros países chegam a ter 80% de chances de cura, e a gente imagina que os pacientes passarão a chegar cada vez mais graves a partir do mês passado e daqui para frente até o final do ano, e eles terão chances de cura menor. Eu queria chamar a atenção, inclusive, para falar que a gente está agora em Setembro Dourado, que é o mês de conscientização, né, do diagnóstico precoce sobre o câncer infanto-juvenil. Então, eu acredito que esse foi o principal impacto da Covid-19, né, a dificuldade que os pacientes tiveram para ser diagnosticados e para iniciar o tratamento imediatamente. E eu gostaria de agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Juliana, pela sua participação neste evento também, neste congresso, né? Obrigada. E muito bom saber um pouco sobre as crianças, né? Na verdade, é uma realidade um pouco diferenciada em relação ao que nós vivenciamos com os pacientes adultos, né? Então, esses medos, essas angústias que nós estamos percebendo agora com a pandemia, são os medos e as angústias que as crianças que convivem com o câncer, eles vivenciam no dia a dia deles, né? Então, não poder ir para a escola, não poder ir visitar o amiguinho, não poder sair de casa. O passeio que faz, na verdade, é de casa para o hospital, do hospital para casa, né? Então, isso que essas crianças vivenciam é muito importante. Por quê? Porque nós, como adultos, não passamos por essa situação, né? E agora, em frente a essa situação que estamos atualmente de pandemia, independente de qual seja o diagnóstico, mas pensando nos nossos pacientes oncohematológicos, nós temos aí o dever de nos conscientizarmos um pouco mais sobre o sentimento dessa criança, né, que fica ali um pouquinho mais restrita. Muito obrigada pela sua apresentação. Então, eu convido agora a enfermeira Natasha. A enfermeira Natasha vai falar um pouquinho sobre a visão, né, do adulto, né? Então, como que é em relação ao paciente adulto, né, esse enfrentamento, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite e fique à vontade. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí virtualmente. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite e para mim é uma honra poder falar sobre o impacto do Covid na visão do enfermeiro no tratamento oncohematológico. Aqui são os tópicos da minha apresentação, então vou falar um pouco da era pré-Covid, o impacto dessa pandemia aí no tratamento e a vulnerabilidade dos nossos pacientes oncohematológicos, as dificuldades na minha prática clínica, o papel do enfermeiro, apresentar um caso e aí as considerações finais. Bom, antes de introduzir aí o assunto, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para a gente nesse dia, seria o enfermeiro pós-pandemia, uma nova era. Será que a gente vai ser o mesmo depois disso tudo?
E aí, como as meninas já falaram, eu como oncologista, paliativista, gosto sempre de pensar num ser humano que é portador de uma doença neoplásica e tem suas necessidades, né? Não só pensar no mieloma, na leucemia, no linfoma. Então, didaticamente, eu gosto de dividir em 4 domínios, mas na realidade a gente sabe que isso está tudo interligado, tudo junto e misturado. Quanto aos aspectos físicos, né? Os nossos pacientes eles já sofrem muito com o impacto do câncer, os sintomas decorrentes do tratamento antineoplásico, os efeitos também dos tratamentos, por exemplo, a alopécia, a perda de peso abruptamente, ou então ganho de peso devido ao uso de corticosteroides aí de uso prolongado. Entre tantos, rotineiramente, aí os procedimentos dolorosos, biópsias, exames de rotina. Da parte social, como bem falado aqui com a Juliana, imagine um adolescente aí que tem que suspender seus estudos para poder ser submetido a um transplante, ou então um homem que é provedor financeiro da casa e aí precisa afastar das suas atividades, das suas tarefas por conta do tratamento, ou então uma mulher que é cuidadora principal aí de terceiros e aí ela se vê no outro lado, né, que tem que ser cuidada. Da parte emocional, psicológica, eu poderia aqui ficar falando o dia inteiro, né, de o quão isso é impactante para os nossos pacientes, principalmente a questão o medo da morte, a angústia de uma recidiva, né? E aí também da parte espiritual, que muitos dos nossos pacientes, eles têm contato com a proximidade com o sagrado, ou alguma revolta religiosa, ou então alguns sentem uma maior necessidade da religiosidade. E aí, de repente, em dezembro do ano passado, a gente escuta aí falar de um vírus que surgiu em Wuhan, na China, e aí, num piscar de olhos, em março desse ano, a Organização Mundial da Saúde já considera como pandemia, né? E aí, esse estudo que foi lançado agora em setembro, nos mostrou dados alarmantes na área da oncologia, e isso vai ser um impacto aí muito significativo, e eles preveram que um atraso de 6 meses para a cirurgia oncológica haverá uma queda de 18,1 para 15,9 anos de vida ganhos, né? E isso é muito triste, muito significativo, esses dados. Assim como haverá uma diminuição de 74% no número de pacientes que entraram em ensaios clínicos oncológicos em maio desse ano, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. E aí, nos Estados Unidos, houve uma queda no recrutamento para testes em câncer em cerca de 83%. E aí a gente se depara, então, como as meninas também comentaram, com a necessidade da gente ter que tratar os nossos pacientes. Eles precisam ser tratados imediatamente, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também protegê-los por conta da maioria serem imunossuprimidos. E aí a gente entra numa grande dificuldade, que os sintomas decorrentes tanto da doença quanto do tratamento febre, mialgia, náuseas, vômitos, diarreia, astenia, e também são sintomas aí do Covid. Então, fica muito difícil, aí, pensando na questão logística, inclusive para a triagem desses pacientes, e também uma grande dificuldade aí para os centros oncológicos. E aí vem a American Association for Cancer Research nos mostrar, através de um estudo multicêntrico envolvendo 14 hospitais, que pacientes com câncer e Covid tiveram um aumento de quase 3 vezes na taxa de mortalidade, né? E aí, com isso, houve uma maior necessidade de admissão nas unidades de terapia intensiva e maiores chances de ventilação mecânica. E aí, pensando nos nossos pacientes com câncer hematológico, isso piora ainda mais o cenário. Até pela própria fisiopatologia do tumor, eles têm as maiores taxas de gravidade e mortalidade. E aí tem essa tabela que nos mostra a comparação entre pacientes com câncer que tiveram infecção pelo Covid versus pacientes com ausência de neoplasia e somente com a infecção. Bom, e agora, né, pensando nessa questão que a maioria dos pacientes tiveram complicações, precisaram ser hospitalizados, eu vou falar um pouco da minha prática clínica. Eu estou aí desde o início de abril, né, atuando numa enfermaria que atende exclusivamente pacientes infectados pelo Covid. E também, assim, foram grandes dificuldades, né? Eu elenquei aqui as principais, que foi quanto ao manejo dos sintomas, principalmente a dispneia.
a ausência de acompanhante, né? Então, como lidar com a solidão do paciente, a distância dos familiares, o isolamento social, o paciente não poder sair do quarto, lidar com uma equipe não especializada, né? Então a falta de preparo dos profissionais e alteração da escala, muitas vezes por conta da instituição. Então tinha técnicos, enfermeiros, que cada dia estava num setor. A escassez dos EPIs também, né? Então a gente tinha aí uma quantidade limitada por turno, e também a saúde dos nossos profissionais, né? De nós na equipe. Então a gente sempre lidando aí com incertezas, com insegurança, e devido às outras pessoas da equipe estarem infectadas, acabou gerando uma sobrecarga de trabalho. Mas nós tivemos que nos reinventar, né? Então, quanto ao manejo dos sintomas, eu acho que mais do que nunca a gente precisou se atualizar, né? Então, tratar de uma dor, de uma sequela e de um tratamento oncológico, nós especialistas, a gente sabe como manejar, mas, por exemplo, uma dispneia decorrente do COVID, e pensando aí nos pacientes que em contexto avançado, que já estava com uma doença que não havia possibilidade terapêutica nenhuma modificadora e que não era elegível à intubação, como manejar, né? Então a gente precisou se atualizar muito. Felizmente hoje a gente já tem bastante coisa aí na literatura do COVID, mas no início era muita incerteza, a gente não sabia, né? Aí, para minimizar um pouco a ausência dos familiares, a gente precisou da tecnologia aliada conosco, né? Então a gente fez uso de robôs, e aí isso minimizou bastante a entrada nos quartos e os EPIs. Então, por exemplo, o paciente se queixava de dor, a gente se paramentava, entrava no quarto, fazia analgesia, e aí depois o robô entrava para reavaliar, né, as medidas. E aí também a questão dos tablets e celulares. Então, a gente fez muita visita virtual. Diariamente, a gente dava boletins médicos, né, nossa equipe médica, para os familiares. Então, isso gerou um conforto muito grande para quem estava do outro lado, preocupado com o seu ente querido internado, né? E isso foi algo muito interessante, porque quando o paciente está internado com acompanhante, a gente consegue saber um pouco da biografia dele pelo relato deles. E a partir do momento das visitas virtuais, sem querer, a família acabou abrindo a casa deles. Então, a gente pôde até conhecer o cachorrinho, ou a planta, o jardim, né, dos pacientes, e isso foi algo muito interessante, né, que a gente teve na prática. Bom, quanto à gestão da enfermagem, a gente teve que quebrar aí muita cabeça, principalmente por conta dos EPIs, né? Então, num quarto aí que tinha 4 pacientes, a gente deixava um técnico escalado só para aquele quarto, para otimizar as entradas, né? E também a gente contou muito com o apoio da equipe médica e multiprofissional, né? Então, assim, a gente teve que melhorar nossas habilidades, né, e sempre pensar em equipe. Então, por exemplo, o médico entrava no quarto para fazer o exame físico, ele já aproveitava para ferir os sinais vitais do período que precisava. A psicóloga, durante o seu atendimento, ela ajudava, auxiliava o paciente a mudança de decúbito, né? Como a colega falou, por conta dessa dificuldade de entrar no quarto para fazer mudança de decúbito nos nossos pacientes, aumentaram mesmo o número de lesões de pele. E a união da equipe, eu acho que fez toda a diferença, né? Então, diariamente, a gente passava os casos, tanto com a equipe médica quanto multiprofissional. Pela restrição da entrada dos quartos, a gente tinha que sugar o máximo da nossa equipe tudo o que estava acontecendo com aquele paciente. E aí também eu amplio, né? Eu acho que depois dessa pandemia, eu considero os colaboradores da limpeza como equipe também multiprofissional, que apesar deles não estarem atuando diretamente com o paciente, não tocando o paciente, eles fizeram um trabalho sensacional, muitas vezes repassando informações para a gente. Então, eles foram aí verdadeiros aliados nossos e merecem também todo o nosso apoio, porque a mídia e a instituição, né, focou muito na gente, enfermeiro, médico como heróis da saúde, mas o pessoal da limpeza, o pessoal da nutrição também foram sensacionais. E aí, para apresentar um caso, eu poderia aqui ficar falando o dia inteiro da vivência, né, o que foi e o que está sendo ainda essa enfermaria COVID. Foram
várias vivências, mas duas me chamaram muito a atenção, né? Então, essa paciente, ela tinha uma neoplasia avançada e já estava em cuidado de fim de vida. A família estava muito sofrida, pois gostaria de despedir da mãe, né? Mas isso não estava sendo possível devido à política institucional, que não poderia receber visitas, né, para a proteção de todos. E a gente sugeriu para fazer uma visita virtual, mas a filha estava muito sofrida, falando que era muito difícil de poder ver a mãe naquele estado e não poder tocá-la, né? E ela estava em grande sofrimento, porque ela gostaria de falar palavras de despedida, de falar o quanto amava. Então, essa foi a primeira visita que a gente fez para reproduzir áudios dos familiares, mensagens de áudio. E foi muito emocionante, porque essa paciente, há dias já ela estava rebaixada, sem reação nenhuma a estímulos. E eu entrei no quarto, me apresentei, disse que a filha dela gostaria muito de estar com ela, mas infelizmente não era possível, e que ela tinha deixado uma mensagem. E quando eu coloquei o celular perto da orelha dela, ela simplesmente abriu os olhos e fez movimentos com a cabeça de procura, tentando, né, procurar a filha. E foi muito emocionante ouvir a filha, a despedida dessa filha para a mãe, que a gente, durante o boletim médico, comentou, né, da situação da gravidade, que a gente poderia perdê-la em algumas horas ou dias. E essa família, infelizmente, essa paciente evoluiu a óbito, e essa família ficou muito agradecida, né, pela gente, pela oportunidade dessa despedida. Infelizmente, não conseguiu ser fisicamente, mas a gente tentou. E esse foi um outro caso também que me marcou muito, que foi um paciente que a gente acompanhou de interconsulta na UTI. A gente propôs a extubação paliativa, também um contexto muito avançado e irreversível, e a gente estava acompanhando essa família aí alguns dias, né? Então, a gente iniciou o protocolo 48 horas antes, e no momento da extubação paliativa, a gente deixou a família online o tempo todo, né? E durante o momento, os familiares falaram muito o quanto que amavam o paciente, resgataram aí algumas coisas da história, e aí, em um dado momento, eles começaram uma oração. E foi muito bonito que, ao olhar para os lados, de repente a UTI inteira parou, os colaboradores, e começaram a rezar o Pai Nosso, acompanhar esses familiares. E foi muito emocionante, porque a gente não havia combinado nada, enfim, e foi uma cena muito tocante, né? A sensibilidade de cada profissional perante aquele paciente, perante a família. Os familiares ficaram também muito agradecidos, e aí eu também estendi esse agradecimento a todos da equipe, né? Inclusive com o pessoal da limpeza, né? Então, foi um dia que todo mundo, assim, se emocionou bastante. E, infelizmente, também ele evoluiu a óbito, mas com a família um pouco mais aliviada, né? Então, eles se juntaram, fizeram um altar. Foi uma experiência bem única. Bom, e para finalizar, né, a Elis Regina, aí que me desculpe, mas nós não somos mais os mesmos, né? A gente tem que ser capaz aí de nos reinventar, aprender com as dificuldades, enfrentar as adversidades sempre. A equipe fez toda a diferença em todos esses meses, né? Então, todo mundo com o mesmo objetivo, né, que é sempre o paciente, e aí também pensando, o paciente, os cuidadores familiares também pertencem a ele, né? Então, sempre o cuidado nos boletins médicos, no momento de acolher a família. Sempre lembrar que quando o paciente interna com a gente está vendo somente uma foto dele, né? E aí lembrar que existe uma vida antes do câncer, continua existindo durante e após o seu tratamento. E aí nos cuidados paliativos a gente gosta muito de falar que o paciente é o amor da vida de alguém, né? E assim como nós também somos o amor da vida de alguém, a gente precisa se cuidar, né? Nós precisamos ser cuidados para poder conseguir cuidar dos outros. E eu gostaria de deixar mais uma vez meu agradecimento pelo convite, pelas colegas também aí que estão contribuindo com essa rica discussão, e também a minha equipe, da qual a gente ficou todos esses meses, ainda estamos aí,
ao Dr. Douglas Crispim, que foi um grande mestre em todo o meu aprendizado. Carinhosamente, eu chamei eles de Covidetes, né, que toda a equipe junto, e cada um contribuiu muito, né? Então, aí tem meus contatos, agora a gente vai participar das discussões, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato. Eu acho que trocar a figurinha aí vai ser muito valioso, muito rico, né? Eu gostaria de saber o que vocês também fizeram aí na pandemia, na prática clínica de vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Natasha. Nossa, quando nós falamos, né, em grupo e equipe, muitas pessoas não sabem o significado, né, de trabalhar em grupo e trabalhar em equipe, né? Então, é sempre bom a gente lembrar que trabalhar em equipe é você trabalhar com o mesmo objetivo. E como você mesmo colocou, né, a equipe da limpeza fez parte da nossa equipe. Por quê? Porque todos nós estávamos com um único objetivo. E isso é o mais importante neste momento, né? Trabalharmos com foco, né? E aquele foco ser direcionado de uma maneira muito mais branda, né? Nesse momento que a gente enfrenta. E são algumas perguntas, nós vamos ver ao vivo daqui a pouco, virtualmente, né? Mas independente disso, eu queria colocar uma pergunta só para cada uma de vocês, que eu acho que é importante, que é uma curiosidade minha, né? Em relação à Rita, eu queria saber com você, Rita, como que foi para você voltar para o hospital, sabendo que poderia ser daquele local onde você contraiu, né, o Covid-19, embora nós saibamos que ele acontece não só ocupacional, mas também como pelo trajeto, né? A gente tem aí ele circulando, mas eu gostaria de saber, assim, de você, como que foi para você, profissional da saúde, voltar para o seu ambiente de trabalho, sabendo que você continuaria exposta e que não tendo aí a certeza da imunidade, como nós não temos até hoje, né? Então, como que é para você como que foi para você naquele momento? Só uma breve. O primeiro dia que eu voltei para o hospital foi bastante difícil porque a gente tem medo de ficar doente novamente, né? Dentre todos os sintomas, eu acho que o pior é a falta de ar, e eu tive, né? Eu fiquei 2 dias com falta de ar, precisei ir até o hospital, e então o medo maior era de contrair de novo, né? Tanto que no primeiro dia eu fiquei mais quietinha no meu consultório, só repassando as dúvidas da equipe que trabalham comigo. E depois é contagiante, né? A gente cuidar do paciente oncológico. Aí quando você entra em contato com o paciente, parece que você esquece, né? É incrível isso. Houve mais de 600 médicos e enfermeiros mortos aqui no Brasil, né? Pessoas que perderam a vida lutando contra o Covid. E só que o ato de você cuidar do paciente oncológico, né, o amor que a gente tem com esse paciente, acaba superando o seu próprio medo, né? E também através do conhecimento. A gente teve muito conhecimento. Realmente nós não somos os mesmos depois da pandemia. Nós mudamos muito, né? E aí a pandemia trouxe muito conhecimento, e esse conhecimento acabou nos trazendo aquela quebra do medo. Então você acaba perdendo um pouco o medo sem baixar a guarda. Você não pode baixar a guarda. Mas para mim foi bastante difícil nesse sentido, e o hospital forneceu para nós um apoio psicológico, que foi extremamente importante. Esse apoio psicológico ele veio através do telefone, enquanto nós estávamos confinados, e depois, pessoalmente, quando a gente voltou para o hospital, exatamente para aliviar o sofrimento, porque o sofrimento é mútuo, o sofrimento é do paciente, mas o sofrimento é da gente também. Como a última palestrante falou, alguém nos ama também, né? Então a gente tem que fazer o autocuidado. Isso foi bastante importante. Esse apoio psicológico foi fundamental para que a gente pudesse voltar à nossa rotina. Que bom ouvir de você. Muito obrigada. E uma das coisas que a gente sabe, né? O câncer infantil é um dos maiores, que tem o maior índice de cura, né? Não só no Brasil, mas no mundo.
Só que uma das coisas que nós percebemos que influenciou diretamente no tratamento, não só desses, né, mas como todos os outros pacientes da oncologia, foi a questão relacionada ao uso de medicações importadas, né? O atraso no protocolo, isso influenciou muito em algumas situações. O que neste momento ele pode não ter um impacto, né? Mas é um impacto que vai ocorrer futuramente, né? Diante do que nós vamos encontrar ainda, porque como foi dito aqui, né? Não acabou ainda, né? Então nós temos algumas situações que são difíceis. E, principalmente se tratando de criança, nós temos algumas particularidades, né? As pessoas, elas se sentem mais sensibilizadas em alguns momentos. E para esses familiares, para esses pais, né? Para as pessoas que estão próximas dessas crianças, como que foi lidar com essa situação de chegar e falar, olha, não vai poder fazer a medicação hoje, mesmo ele sabendo da importância de ter que fazer a medicação naquele dia, né? Então, como que foi para esses pais, para esses familiares? Como que foi a percepção de vocês, profissionais, diante desta situação, no atraso da chegada ao nosso país dessas medicações? Aquele estudo que eu mostrei, que acho que eram quase 35%, né? Houve mudança ali no protocolo de tratamento. Acho que assim, não foi uma experiência de onde eu trabalho, né? Ali a gente está falando de América Latina como um todo, mas a gente teve a experiência de não poder fazer pela suspeita do paciente ter a COVID, ou o pai ou a mãe, enfim, alguém muito próximo do convívio, chegar para fazer a quimioterapia e falar, eu tive sintoma. Então, olha que complicado, né? Então, assim, a criança precisa da quimioterapia para se tratar e o cuidador chega com o sintoma e, de repente, a gente tem que testar a família, testar a criança e esperar ter o resultado para poder fazer o início. E carregar esse medo, né? Essa culpa de... Se houver uma recidiva, será que foi porque ele não recebeu aquela dose atrasada do dia que eu estava com febre? Exatamente. Né? Então, a gente ainda realmente não sabe como que vai ser, a gente costuma avaliar, né, o paciente curado, que é livre de doença em 5 anos, a gente não sabe como vai ser daqui 5, 10, 15 anos. A gente acredita, assim, que tenha tanto a piora na chance de cura por conta do atraso do diagnóstico e também por essas mudanças que houveram, mas que é realmente a família, né? Quando a gente pensa assim, ainda mais em criança, a gente sempre lembra muito da mãe, né? Como cuidadora principal, sempre acaba se culpando muito, né? Então ela se culpa porque ela levou no posto e falaram que não era nada, vai tomar um antitérmico, volta daqui 15 dias. E aí ela se culpa porque ela não voltou, ou porque ela voltou e realmente ninguém valorizou a queixa. Então, a mãe, geralmente a mãe carrega já essa culpa. Então, a gente realmente vai precisar de um suporte importante psicológico para a criança, para a família, em relação a isso daqui para frente, né? Mas é realmente complicado. Ou quando você chega com a criança para fazer um transplante e aí vem um resultado num PCR positivo para COVID, e aí você tem que parar tudo o que estava programado e essa criança se contaminou em algum lugar, né? Na minha realidade, a gente não teve falta de EPI, a gente teve uma reorganização muito rápida do serviço, né? E eu costumava falar que eu me sentia muito mais protegida dentro do trabalho do que na rua. Né? E a gente via assim, funcionários adoecendo e dentro do hospital as crianças não. Né? E aí a gente imaginava que realmente a doença está fora, está na comunidade, não dentro da instituição hospitalar. Né? Então eu me sentia muito segura lá dentro. E aí às vezes a família vinha, né? A gente tem que lembrar que a gente tem poucos centros que cuidam de criança com câncer no nosso país. Então grande parte das crianças, a mãe e a criança larga a sua família,
muda de estado, né, com uma bolsa, uma mala de roupa, abandona os outros filhos, acaba sendo um abandono, deixa os outros filhos e vem com a criança para um centro especializado. E muitas vezes depende de morar numa casa de apoio. E aí, quando você chega lá, como que você vai fazer para controlar tudo isso numa casa de apoio? Você está vivendo ali com 20, 30 pessoas, né? Então, isso tudo é muito complicado. Vamos esperar as repercussões. Mas obrigada. E para a Natasha, né, uma coisa que eu já até adiantei um pouco, né, você falou bastante do trabalho em equipe, né, dessa importância. Eu acredito muito, né, nesse trabalho, independente de onde, de quando e quem é o profissional, nós tivemos um envolvimento muito grande, mesmo quem está afastado da assistência, fornecendo informações, e isso ajudou muito a população. Né? E diante deste cenário, o que você, como profissional, você já colocou ali algumas coisas, né? Nós não somos mais os mesmos, e nós somos o amor de alguém, assim como o nosso paciente, né? Então, essa é o sentimento de você, profissional, trabalhar diante dessas situações e também de algumas perdas que podem vir a acontecer, que é uma vivência muito grande, mas a experiência de você poder ajudar de uma maneira diferenciada. Né? Então, eu acredito que isso tenha expressado na sua apresentação muito essa questão de você se reinventar, você trabalhar com as outras pessoas e também ter aí a sua equipe junto. E querendo ou não, o familiar ele acabou sendo um membro da equipe. Sim. Né? Por todas as suas colocações. Sim. Aí não tenho praticamente uma pergunta, porque você já respondeu, mas nós temos aí, daqui a pouco nós vamos para as perguntas virtuais, né? Então, na internet vão chegar as perguntas para nós e nós estaremos aqui para responder juntamente com todos os palestrantes e acompanhar vocês aí até o final deste painel. Muito obrigado pela participação dos palestrantes, obrigado também pela participação de todos e eu aguardo todo mundo aí no painel para responder as questões pela internet. Vai começar, hein? Olá, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Todos muito bem-vindos. Oi, boa tarde. Oi. Estamos aqui ao vivo, diretamente, cada um, né, do seu local, justamente por conta do isolamento social. E nós estamos aqui para participar dessa mesa redonda, juntamente com os participantes que nós temos aí na internet. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos os participantes, que é uma honra ter vocês aqui. É o nosso segundo simpósio de enfermagem, é o 7º Congresso contra o Câncer e o segundo simpósio de enfermagem, e nós estamos com mais de 200 pessoas online nos assistindo neste momento. Então, para a gente é maravilhoso, e isso nos traz uma felicidade muito grande. E para ver que nós conseguimos caminhar um pouco, e caminhando nós vamos desenvolvendo todos os nossos, as nossas conquistas e levando a todos vocês as informações que são importantes. Né? Então, hoje a gente conta aqui com 3 pessoas maravilhosas que estiveram aí conosco nessas gravações. Elas estão online agora, ao vivo, conosco, e essas pessoas vão nos ajudar aí a esclarecer outras dúvidas que chegaram, né? Em relação a que nós temos com a realidade atual da nossa pandemia em diversos cenários, né? Então, nós temos aí na oncopediatria, unidades paliativas, e também um profissional que trabalha na oncologia, falando da vivência que ela teve, né? Trabalha com cuidados paliativos, trabalha nessa área,
e falando um pouco da vivência que ela teve sendo aí contaminada pelo Covid-19. Então, aberto para as perguntas, todos, né? E eu acredito que nós tenhamos aí algumas perguntas, mas eu deixei um pouco na expectativa em relação a essas perguntas, justamente por conta de nós estarmos ao vivo e saber um pouco qual é o anseio das pessoas, dessas mais de 200 pessoas que nós temos aqui agora, qual é o anseio, as dúvidas que elas criam, né, que elas têm, e as expectativas relacionadas aos nossos trabalhos, tá bom? Então, vamos lá. A Sara, ela teve, né, o Covid-19, ela foi infectada, então ela contou um pouquinho daqui, e ela falou algumas coisas relacionadas aos anseios, né, aos medos. Eu queria saber com a Rita, nesse momento, qual foi, se realmente ela teve aí uma necessidade de mudança, não só de culturas, mas como de costumes também, para poder entrar dentro do ambiente hospitalar, saindo aí de uma infecção que não se sabe onde foi que contraiu, se foi realmente no ambiente hospitalar, se foi no trajeto, enfim. Essa mudança de cultura, ela aconteceu com você, Rita? Oi, Heloíse. Boa tarde, meninas. Boa tarde para os nossos... tarde. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Acabei de chegar do hospital, então, assim, muita coisa mudou mesmo na minha vida depois que eu contraí o Covid-19, a começar pelos meus hábitos, né? A Natasha falou que a gente não é o mesmo, realmente nós mudamos muito, nós mudamos todo o nosso comportamento, né? O comportamento que a gente tinha frente ao paciente, então a nossa conduta enquanto paramentação, os nossos cuidados redobraram, então mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa. E óbvio que hoje eu me cuido muito mais, né? Ainda não está provado, mas eles assim, tem uma linha aí defendendo que você pode ter uma reinfecção pelo Covid-19, então eu sei os sintomas que eu passei, eu sei da minha dificuldade, então não gostaria de contrair novamente. Então mudou a minha rotina dentro do hospital, mudou a minha rotina dentro da minha casa, que eu chego, eu me desparamento aqui também, eu tenho a minha área de contaminado, não contaminado, separo a minha roupa, eu tenho todo cuidado quando eu estou fora com outras pessoas, por exemplo, se eu estou dentro do metrô, se eu estou dentro de um táxi, assim, praticamente mudou. Nós somos outras pessoas, desde o ambiente de trabalho até o convívio social e familiar. Realmente eu não sou a mesma mais. Que bom, Rita, obrigada. Acho que a gente mudou, né? A posição, ela vem mudando, né? Nós temos aqui 3 perguntas já de outras pessoas que estão nos assistindo, né? E uma das perguntas, ela provavelmente direcionada para a Juliana. Seja bem-vinda, Ju. A pergunta quais são os desafios relacionados ao isolamento de pacientes pediátricos com Covid-19? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. Boa tarde. Eu acredito que o principal desafio é no momento da internação, né? Porque a gente sabe que toda criança tem direito a ficar acompanhada. E a gente viu que muitas instituições, as visitas, né? E os acompanhantes. Então, que era realmente uma recomendação. Mas em pediatria, como que a gente vai fazer para manter uma criança de 2, 3 anos isolada, né? Sem pai, sem mãe, sem o avô, ou enfim, sem cuidador,
Então, eu acredito que essa foi a nossa maior dificuldade, a gente ter que manter o acompanhante isolado junto com a criança, né? Então, era proibido fazer troca, assim, a maioria das instituições proibiram as trocas de acompanhante, né? Suspenderam as visitas, mas cada caso tinha que ser analisado individualmente. Então, os pacientes em cuidados paliativos, pediátricos e em fase final de vida, em alguns momentos, eles puderam receber a visita de um pai, da mãe, de um avô, né, de um ente querido para se despedir. Mas eu acredito que o maior desafio foi como isolar uma criança sem o familiar, né? Então, a gente precisou isolar todo mundo junto. Ai, obrigada, viu? Obrigada mesmo, Ju. Gente, está chegando uma pergunta atrás da outra. Vamos lá, senão a gente não dá conta. Como que era feita para Natasha, tá, Natasha? Então, quando você falou a respeito da avaliação, né, dos pacientes, como que era feita essa avaliação dos pacientes por robô? Algumas pessoas estão perguntando. Olá, boa tarde a todos que estão aí presentes virtualmente. Então, bem-vinda, Natasha. Obrigada. Foi por, assim, a gente ficava numa sala, né, que estavam médicos, enfim, equipe multi, a gente sempre junto, assim, né, a gente não tinha tanto espaço físico, assim, e aí a gente via tablet, ia com o robô, também, tinha o tablet com a nossa imagem, a gente numa sala à parte, né, e aí a gente conseguia conversar com o paciente, ele nos vendo o nosso rosto, né, e aí a gente conseguia ouvi-lo, enfim, essa comunicação aí, e isso gerou economia de EPI. Muito interessante, né, e esse robozinho, eu lembro quando ele foi colocado em uso, né, ele tem uma câmerazinha onde a gente consegue visualizar o paciente, o quarto do paciente, então a gente tem uma visão geral, né, uma visão global, e no próprio peito do robozinho tem um tablet onde você tem imagem das pessoas que estão na outra sala, né, uma sala de comando que a gente fala, né? E é muito interessante, assim. Ai, gente, deixa eu correr, meu Deus, quanta pergunta, vontade de falar tanta coisa. Com a pandemia, é possível que a visão dos profissionais, a importância dos cuidados paliativos tenha melhorado? Essa fica para a Natasha e para a Rita, né? A Rita também trabalha com cuidados. Então, paliativo. Não. Então. Com certeza, a gente melhorou muito. Nós tínhamos muito cuidado com os pacientes, agora a gente redobrou, porque o paciente de cuidado paliativo é um paciente que é suscetível a infecções, suscetível a ter complicações, é um paciente que apresenta vários sintomas, então, com certeza a gente monitorou mais de perto esse paciente, né, Natasha? Não só ele, como também dando orientações para a família, porque a família precisa dessas orientações para cuidar desse paciente. Então, assim, o nosso olhar para esses pacientes ela está sendo muito mais abrangente. Que bom. Sim, e a questão, principalmente, da distância do familiar. Exato, assim, mudou muita coisa. Meninas, nosso tempo está acabando já. Que pena. É tão gostoso, ficaria aqui um bom tempo. Mas deixa eu só fazer uns comentários, né, em relação ao chat. Tem alguns comentários que são bem interessantes, né, profissionais que são enfermeiros, que trabalham em cancerologia, oncologia, temos profissionais aí de vários locais, olha só, do Ceará. Então, nós temos vários... nos permitindo aí levar a informação até eles, isso que é o mais importante, né, para eles saberem o que nós temos também disponível aqui no nosso país. E também alguns outros profissionais que falam sobre alguns recursos também que foram usados, né, em relação a
pandemia. Eu acredito que com o tempo nós vamos conseguir estender um pouco mais esse evento, né? E a nossa intenção é essa. Com o passar do tempo, a gente começou pequenininho e a gente vai ampliando mais ainda, né? Então, eu acredito que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, são essas palestras, né? Então, eu quero de coração agradecer todos vocês que vieram aqui, trouxeram um pouquinho do conhecimento para a gente poder levar para essa linda que é o brasileiro, né? O nosso Brasil. E nós temos também, né? Convidados de fora do Brasil amanhã e na quinta-feira. Então, eu gostaria de convidar todos a participarem aí, né, desses debates, dessas mesas, justamente saber como foi a realidade deles, né, de hora também. Então, a gente pode ver os dois lados, o nosso, e ver que realmente nós temos como fazer a diferença, porque nós temos profissionais capacitados para basta você querer, né, e agora nós não somos mais os mesmos. Né? Muito obrigada aos palestrantes, eu agradeço de coração, em nome da Abrale, e gostaria de agradecer a todos os participantes também por essa permissão de poder entrar aí no ambiente de vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês, participando aí com todas essas informações ricas que nós temos, tá? Juliana, muitíssimo, Rita, muitíssimo obrigado, Natasha também, e sejam bem-vindas, e convido a todos a estarem aí assistindo às palestras que nós temos no decorrer, né, desse evento, e também amanhã voltamos com a enfermagem, ok? Um grande abraço a todos e até amanhã. Obrigada.